A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. E hoje nós temos a chamada trilogia. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma trilogia que é considerada as Parábolas da Misericórdia, que inclui as parábolas da ovelha perdida, dracma perdida e do filho pródigo. Né? A gente vai ter a da ovelha perdida, que é de Lucas 15, do 1 ao 7. A parábola da dracma perdida, que é de Lucas 15, do 8 ao 10. E a parábola do filho pródigo, de Lucas 15, do 11 ao 32. Né? Você pode ver, todas as três são sequências, né? Se tornam sequências, e todas elas no capítulo 15 do livro do Evangelho de Lucas, o que dá-nos o que corrobora, né, de que Jesus está discorrendo sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo contexto. Então a primeira que nós vamos ver é a parábola da ovelha perdida, como eu falei, em Lucas 15, do 1 ao 7. E o texto diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aqui a gente vê, é muito claro, né, que o que aconteceu, né, já vou passar aqui para o próximo slide, onde a gente vai fazer a nossa análise do texto. A gente vê que Jesus foi questionado pelos fariseus e os mestres da lei porque comia com pecadores. Né? A gente vê que a razão, né, a razão pelo qual Jesus fala das três parábolas subsequentes foi a esse fato. Né? Segundo a história judaica, publicano e pecadores eram considerados uma segunda classe de judeus. Né? Você tinha os judeus, fariseus, aqueles que frequentavam o templo, ou eram fariseus ou eram discípulos daqueles fariseus. Tinha os mestres da lei, tinha os saduceus, tinha os escribas. Eles, de certa forma, havia esse grupo, que era o grupo que se sentia superior, né? Porque tomavam conta das escrituras, eram eles que faziam os sacrifícios a Deus, então eles se consideravam melhores do que os outros. E tinha essa segunda classe de publicanos e pecadores, né? Dentre os publicanos estavam os cobradores de impostos, estavam aqueles que de alguma forma trabalhavam para Roma, né? Apesar de serem judeus, trabalhavam para Roma para fiscalizar alguma coisa, os impostos e tudo mais. E os pecadores, aqueles que realmente levavam uma vida alheia, né? Que eram as prostitutas, eram os doentes, eram os enfermos, eram aqueles que tinham algum tipo de deficiência. Eles fizeram basicamente os pecadores. Só que, se a gente parar para pensar, né, pecadores eram todos. Todos nós somos pecadores, inclusive os fariseus. Só que eles se achavam justos, eles se achavam os guardadores da lei, né, aqueles que tinham, né, a responsabilidade de ensinar a lei, então eles se achavam justos. Né? É por isso que Jesus chama eles de justos no final. Mas o que aconteceu ali? Jesus estava comendo com esses publicanos e pecadores. Então,
aqueles homens criticaram Jesus porque Jesus dizia que ele era enviado de Deus, que ele era, né, alguns já estavam dizendo que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E os fariseus achavam um absurdo ele vir realmente ter vindo de Deus e come com pecadores, porque é aquela história, o justo não se misturava com o ímpio, né? Isso é um tipo de realidade que às vezes a gente até encontra nos dias de hoje, né? Ou seja, o fato de você ser justo não significa que você não tem que alcançar o pecador. E para você alcançar o pecador, você tem que estar próximo a ele. Não é quer dizer que você está com o pecador que você está pecando que nem a ele. Não tem nada a ver, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que se fosse dessa forma, nós não podíamos ficar no mundo, porque a gente, enquanto vai na padaria, ali tem pecador, a gente vai no supermercado, tem pecador, a gente vai dentro da nossa família, se todo mundo não é convertido, também tem pecadores. Aliás, todos nós somos pecadores, eu estou falando do pecador mesmo, que vive a prática do pecado, né? Mas então, esses homens estavam indignados com isso, e Jesus estava comendo com eles, né? E segundo a tradição judaica, né, quando você sentava para comer com alguém, o fato de dividir uma refeição, comer na mesma mesa, era um sinal de amizade profunda, era uma amizade de relacionamento bem íntimo, né? Então, Jesus estava dizendo que era íntimo, aquela atitude de Jesus era como se Jesus estivesse dizendo, ó, eu sou íntimo desses, eles são queridos meus, né? E de alguma forma, né, se a gente for imaginar a cena, né, certamente a casa devia ser uma casa onde de fora, né, se devia de dar para ver, né, Jesus lá dentro comendo. Porque os fariseus, eles não entravam na casa de pecadores. Eles não entravam naquelas casas porque eram casas que eles diziam que eram impuras, né? E então eles de alguma forma estavam vendo de fora Jesus comer com eles lá. E eles de fora estavam fazendo críticas. E Jesus ou ouviu, ou Jesus, por ser Deus, sabia o que eles estavam dizendo e em alta voz começou a falar as parábolas. Eu acredito que por isso que eu acredito que eles deviam de ouvir, né? Porque Jesus começou a contar as parábolas não só para os que estavam à mesa, mas que para aqueles fariseus que também estavam criticando ouvissem, né? E ele vai contando a história da ovelha, né? E se a gente for seguir aqui uma análise do texto, Jesus compara, né, o sacrifício que se fazia para resgatar uma ovelha com o resgate de um pecador. Ele fala, ó, qual de vocês, né, vocês que estão me criticando, qual de vocês não, tendo 100 ovelhas, não abandonaria as 99 e iria atrás da ovelha que se perdeu, né? E ele fala, ó, da mesma forma o pai, né, o pai se alegra, né, deixa eu só complementar. Vocês vão atrás da ovelha, quando a encontram, trazem ela sobre os ombros, chegam em casa e dão uma festa com seus amigos, celebrando a ovelha perdida que foi achada. E aí ele fala, da mesma forma, Deus se alegra, da mesma forma como vocês se alegrariam por resgatar uma ovelha que se perdeu, o Pai também se alegra de um pecador ser resgatado, né? Porque é mais importante aquele pecador que se perdeu do que os 99 justos que ficaram, né? Era como se Jesus estivesse falando para eles, ó, é mais importante eu estar aqui com eles do que estar com vocês. Porque, teoricamente, segundo vocês dizem, vocês não precisam de estar comigo porque vocês já são justos. Mas esses pecadores, eles precisam de mim, né? Então, Jesus, contando essa parábola, vai sinalizando para eles isso, né? Ou seja, vocês não são justos? Então, vocês não precisam de mim. Por isso que ele fala naquele outro texto, ele fala, né? Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E eu vim para os doentes, para resgatar o pecador.
Então, se vocês não se consideram pecador, eu não vim para vocês. Né? Jesus é muito claro em dizer isso. Outra coisa que ele fala, outra coisa que o texto demonstra, é a misericórdia do Pai com os pecadores perdidos. Né? Ou seja, o fato de Jesus ir até eles e tentar de alguma forma pregar para eles, para trazê-los, fazer com que eles se arrependam, já demonstram a misericórdia do Pai. Outra coisa, o texto fala, como eu falei, da alegria do Pai quando um pecador é resgatado pelo Evangelho. Então a gente tem essa primeira parábola que Jesus fala e que ele está falando sobre essas coisas, está apontando essas coisas. E aí o texto que se segue fala da segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, que está no Lucas 15, do 8 ao 10, que diz assim: ou seja, ele está falando assim, ele citou a primeira parábola, agora está falando ou seja, ou se entende do jeito da primeira ou da segunda, que na verdade falam a mesma coisa. Ele fala, ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, Jesus, mais uma vez, está dizendo a mesma coisa. Ou seja, a mulher perdeu uma dracma e se preocupou em encontrá-la, e quando encontrou, ficou alegre. E ele vai falar que a mesma coisa acontece com o Pai. Ele se alegra na presença dos anjos, porque um pecador se arrependeu. Então Jesus primeiro está assim, é como se Jesus estivesse justificando o porquê ele está sentado na mesa comendo com pecadores. Isso que eu já acho isso maravilhoso de Deus, porque Jesus ainda se preocupa em dar satisfação para nós, ou seja, Jesus ainda se preocupou em dar satisfação para aqueles homens do que ele estava fazendo ali. E a análise do texto que se segue é a seguinte: a dracma, segundo a história judaica, a dracma era uma moeda de pouquíssimo valor. Então você vê, olha que interessante. A busca daquela mulher para achar a dracma, ou seja, ela acende uma candeia, ela varre a casa, ela busca até encontrar. Então, ou seja, mesmo ela sendo de pouquíssimo valor, né, mesmo ela sendo de pouquíssimo valor, ela se esforça demais para poder achar ela. E ele fala assim, que mesmo assim, mesmo sendo de pouco valor, o texto mostra a grande alegria que a mulher tem em encontrá-la. Da mesma, isso se a gente for analisar, todos nós diante de Deus somos pecadores sem valor algum. Nós não temos diante de Deus, que valor que a gente tem? Não tem valor nenhum. Por isso que o salmista fala, ele fala assim, o que é o homem para que tu te importe com eles? O que é o homem para que tu venhas e o trate com bondade? Né? Porque nós, seres humanos, sem a mão de Deus, sem a graça de Deus, somos trevas. Né? Somos caídos, não temos valor nenhum. Comparados a um Deus santo, nós não temos valor nenhum, somos de pouquíssimo valor. Mas ele cita, mesmo sendo de pouco valor, ele mostra que a mulher se preocupa com encontrar. E se alegra quando encontra. Então, da mesma forma, Deus, apesar de nós não termos valor nenhum, Deus se alegra quando a gente se arrepende e passa a viver com Ele. Né? E ele fala, contudo, o texto diz da alegria de Deus diante dos anjos quando nos arrependermos. Então, essa é a segunda parábola. E a terceira parábola é a do filho pródigo, que é um pouco longa, mas é que Jesus ele já pega uma outra via. Você percebeu que nas duas primeiras parábolas Jesus está praticamente explicando, né? Está justificando o motivo pelo qual ele está ali
comendo com os pecadores e dando atenção aos pecadores. E agora, na parábola do filho pródigo, assim diz o texto. Jesus continuou, ou seja, ele está no mesmo assunto, ok? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Continuando. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Continuando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Irmãos, isso aqui tem um ensinamento tremendo, que você vai ver um pouco mais à frente, né? Essa parábola do filho pródigo, ela é a parábola considerada a pérola e a coroa de todas as parábolas. Ou seja, ela é a parábola mais completa, se assim eu posso dizer. E de tão poucas palavras, né, são alguns versículos que revelam inesgotáveis tesouros de amor e de sabedoria. As 2 parábolas anteriores, Jesus respondeu à acusação feita pelos fariseus e escribas, justificando com um exemplo do próprio Pai. Foi o que eu acabei de te dizer isso há um pouco antes. Jesus estava respondendo à acusação. Jesus estava só justificando o porquê que ele estava ali sentado com os publicanos e pecadores. E a demonstração da graça divina na conversão dos pecadores e a cooperação humana no arrependimento de um mau pecador. Ou seja, além de Jesus estar mostrando, justificando o desejo de Deus de buscar os pecadores, aquilo era uma demonstração da graça divina na conversão deles. Ou seja, assim como eu e você nos convertemos, Deus se achegou até nós. Nós não tínhamos condições por nós mesmos de ir até Deus. Deus teve que operar em nós com a sua graça, para que nós nos atentássemos para Ele
E uma vez que nós nos atentamos para ele e entendemos a nossa condição de pecador, de inimigos de Deus, nos arrependemos e passamos a viver na presença de Deus. Então, a graça de Deus atua no pecador, o pecador tem a consciência e faz a parte dele, que é se arrepender. Né? Uma vez que isso acontece, há a conversão. A parábola do filho pródigo, que foi essa última, ela tem duas partes distintas. A que fala diretamente ao pródigo, que é a principal, e a outra que fala ao irmão mais velho. Né? A primeira parte fala do desventurado jovem, né, entregando-se às paixões do mundo, né, logo caiu em miséria extrema. Ou seja, o jovem pegou a sua parte da herança, foi embora, torrou o dinheiro todo com prostitutas, com o mundo, se divertindo, isso e aquilo, e logo depois que o dinheiro acabou, veio uma fome e ele caiu numa miséria extrema. Né? Só que a situação daquele jovem, ele ter caído naquela miséria extrema, não foi ruim para ele, foi uma bênção. Né? Porque ele, naquele momento ali que ele está, querendo comer a comida dos porcos, né? Ele se lembrou de como era a casa do pai. Ele se lembrou de como ele era bem tratado lá, de como o pai era bom para ele, de como o pai, como ele era um filho amado. Né? E aquilo ali gerou um sentimento de ele viu em si mesmo o quanto ele tinha sido ingrato com o pai, o quanto ele tinha sido indigno, né, de ter sido filho dele. E aquilo e aquela situação colocou ele no caminho do arrependimento sincero. É aquela história que Cristo falou, né? Às vezes é melhor você estar frio do que você estar morno. Porque o morno é aquele que não está quente, ou seja, ele não está bem com Deus, mas ele acha que está. Então, nunca vai gerar arrependimento no coração dele. Agora, o frio, o que se dá na consciência de que ele está mal, nele pode gerar arrependimento. E ele, da frieza, ele pode passar a ficar quente. Então, para aquele jovem, né, apesar da vida dele ter se desgraçado, foi uma bênção, porque porque caiu a ficha para ele de que ele precisava se arrepender, falar com o pai e voltar para a casa do pai. Opa, está repetido esse texto aqui. Continuando. Então, a gente tem 3 atos. Né? Se a gente pegar a parábola do filho pródigo, nós temos 3 atos. O primeiro ato, ele vai citar o desventurado jovem, entregando-se às paixões, logo que caiu na miséria extrema. Uma outra... Fala-se humilhação extrema por causa de quê? Porque cuidar dos porcos para um judeu era uma dupla humilhação. Ou seja, o judeu ele não comia carne de porco. O porco era um animal impuro, né, para o judeu. Então, quando Jesus fala que o jovem foi cuidar dos porcos, ele está querendo dizer que ele chegou numa situação tão humilhante que ele, para poder comer, para ele poder ter o que comer, ele teve que cuidar do animal impuro, que era considerado impuro para o judeu. Ele teve que se humilhar a esse ponto. E a outra situação foi que ele se humilhou tanto que ele desejou comer a comida que os porcos comiam. Então você consegue analisar o quanto foi humilhante para esse jovem judeu, né? Cuidar dos porcos, que era um animal impuro. Ou seja, aliás, o judeu ele nem comia a carne do porco, nem chegava perto de porco. Não podia nem tocar em porco, porque era considerado impuro. Pô, ele, além de cuidar dos porcos, de ter que cuidar dos porcos, ele ainda desejou comer a comida deles. Então era uma coisa assim, uma situação de miséria, de humilhação extrema,
né? E aí foi o que eu falei, né? Acabou sendo uma bênção porque levou ele para o caminho do arrependimento. Já no segundo ato, a gente já vê a conversão dele, né? Ou seja, foi quando ele se arrependeu e ele começou, né? Ele começou o despertar da sua consciência. Por isso que o texto fala, e caindo em si, ou seja, quando ele percebeu, ele analisou, ele entendeu aquilo que ele estava vivendo, ele caiu em si. E começou a falar, na casa do meu pai era assim, lá eu estava bem, não sei por que eu vim embora, não sei por que eu saí de lá. Lá que era o bom lugar, né? E aí, aquilo leva ele a um arrependimento e um propósito de humilde confissão. Ou seja, ele não só se arrepende, como ele decide se levantar e se confessar ao Pai e dizer, ó Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, eu fiz muita besteira, eu preciso, me deixe trabalhar, nem que seja como um dos teus servos, né? Me deixe trabalhar, nem que seja como um dos teus servos. Mas, por favor, me deixa ficar na tua casa, perto de ti. Só que a alegria do pai no retorno do filho perdido foi tão grande que o pai nem deixou ele falar. Nem deixou ele se confessar muito, né? E apesar da grande ofensa que ele fez ao pai, né, o pai lhe veste com roupas novas e tudo mais, né? Esse é o segundo ato. E a gente tem o terceiro e último ato, ou a segunda parte da parábola, se eu pudesse dizer, que fala da reação do irmão mais velho. E aqui eu quero fazer segurar aqui um pouco para a gente falar. Então a gente tem lá, né? Jesus está contando essa parábola, sentado com os pecadores, mas se justificando, né? Se justificando, é bem provável, né? A Bíblia não fala disso, mas é bem provável que Jesus tenha se levantado e saído, porque a parábola fala que o pai sai ao encontro do filho mais velho. É bem capaz de Jesus ter saído fora da casa dos pecadores para falar com os fariseus que estavam questionando e criticando ele. Não sei se você está começando a perceber onde isso vai se encaixar, né? Eu vou falar mais à frente, mas talvez você já esteja percebendo aonde vai se encaixar isso. Continuando. O filho mais velho, quando sabe o que o pai está fazendo para o filho mais novo, ele tem uma reação de ira, de raiva, né? Em oposto à sincera conversão do filho pródigo, né? Em oposição à sincera conversão do filho pródigo, nós temos a reação de um coração seco e um espírito descontente do irmão, né? Ou seja, ao invés dele ficar feliz com a volta do irmão, ele ficou aborrecido, né? Ao invés dele ficar feliz que o irmão estava sendo salvo, estava sendo resgatado, ele ficou aborrecido, né? Então, o pai vai e demonstra a ele a vantagem que ele sempre teve de estar junto dele. Ó, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você está aí, sabe, o teu irmão estava perdido. Ele gastou dinheiro com as prostitutas, mas não pense que ele estava aproveitando a vida que ele não estava. Aquilo tudo era um engano. E ele está de volta, diferente de você. Você estava aqui o tempo todo comigo. Você estava bem, né? O pai estava falando isso com ele. E a conclusão que a gente tira, né, analisando as três parábolas, é a seguinte: Deus se importa com os perdidos. Isso é muito claro nas duas primeiras parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida, que fala do resgate, né? Do resgate de Deus ao pecador, que no caso era Jesus sentado com os pecadores falando do evangelho para eles, né? Então,
Deus se importa com os perdidos. Outra coisa, Deus não força a nossa vontade. Ele quer ser servido livremente. Por isso que ele fala que ao se revelar, o homem precisa se arrepender. Você vê, o filho pródigo, quando ele pega as coisas dele e vai embora, o pai não impede. O pai não impede, né, não fala nada, pelo menos na parábola ele não fala nada que ele avisou, não vai, que você vai se dar mal, não. Ele quer ir, vai. Porque Deus não quer ninguém servindo a ele à força. Apesar dele ser poderoso para fazer com que nós o sirvamos à força, não é desejo de Deus que nós o servamos a ele à força. Deus quer que nós o amemos. Façamos para ele por amor. Porque nós entendemos que nós precisamos da presença dele. Então, o filho foi embora. Mas o momento ele teve a consciência. Quando ele caiu em si e viu a besteira que ele fez, ele voltou. Aí ele voltou de outra forma, com a vontade realmente de estar na casa do pai. Porque o filho pródigo, estava o tempo todo ali servindo ao pai, mas ele não queria estar ali. Ele estava querendo ir embora, queria pegar a herança dele, cuidar da vida dele e ir embora. Então, o pai percebendo isso, falou, vai, então que aí vai. Mas quando ele voltou, ele já voltou diferente. Agora, ele não estava preocupado mais se ele ia ter herança, se o pai ia acolher ele, se o irmão... A preocupação dele não era essa. O que ele queria era estar com o pai. Não importa se fosse como filho, se fosse como servo, não importa. Ele entendeu que o melhor que ele tinha não era os bens que o pai tinha. Era o próprio pai. Era a própria presença do pai. Isso aqui é um exemplo para a nossa igreja hoje, que só vai para culto atrás de bênção. Atrás de ser abençoado, de querer a casa, o carro, eu quero um emprego melhor, e fica ali o tempo todo querendo a herança, quando na verdade o maior benefício é o próprio pai. Ele que deve ser a motivação do cristão. Sabe? Ainda que você não ganhe nada, que é difícil, porque estar perto de Deus e não ganhar nada é difícil, mas ainda que os seus ganhos só sejam espirituais, não materiais, mas não importa, o importante é estar com o pai, o importante é estar perto do pai. Isso é o que é uma das mensagens que esse texto ele passa. Porque a desgraça é viver longe da casa do pai. Lá tem desgraça, longe tem miséria, longe tem humilhação, mas perto da casa do pai é que a gente vive de verdade. E Deus, outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus nos acolhe toda vez que nos arrependemos sinceramente. Toda vez, querido, que você pecar ou que você fizer algo de errado e você se arrepender sinceramente, você terá o perdão de Deus. Terá, porque a Bíblia fala muito claro em 1 João que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sabe? Então, toda vez que nós... Isso é uma coisa que o texto também passa. Uma outra coisa, Jesus manifesta o proceder do Pai para com os publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus estava reunido ali com os pecadores porque era a vontade de Deus que ele resgatar aqueles homens. Né? Mostrar para eles que a vida que eles viviam não era uma vida que agradava a Deus e nem que era boa para eles. Então Jesus estava ali com todo amor de Deus para trazer aqueles homens para a casa do Pai. E aí aqui é que é a coisa. Ó. Claramente na parábola, o filho pródigo são os publicanos e pecadores do qual Jesus estava comendo. E o filho mais velho eram os fariseus que estavam reclamando do quanto ele os estava tratando com amor e misericórdia. Ou seja, Jesus, quando fala a parábola, é muito claro isso, irmão. Agora, talvez, se você não tinha percebido, você vai perceber agora. Né? Jesus está falando que,
Eles são publicanos e pecadores, eles são os filhos que estão longe da casa do Pai. Entendeu? Eles são judeus como vocês, só que eles preferiram, ao invés de administrar sua herança e ficar perto da casa do Pai, eles pegaram aquilo que eles tinham e foram viver a sua vida como publicanos e pecadores. Mas eles também são filhos de Israel. Eles também são judeus, eles também são povo de Deus. E Deus está preocupado em resgatá-los. Só que quando Deus vai resgatar ele, traz e dá honra para eles, vocês que são a figura do filho mais velho, que estão o tempo todo diante do Pai, podendo lendo as Escrituras e sacrificando a Deus, servindo ao Pai o tempo todo, vocês estão reclamando que o Pai está tratando de misericórdia com os pecadores, sabe? Sendo que tudo que é do Pai é dado a vocês. E vocês estão reclamando porque ele está tratando com bondade um filho que está perdido. Né? Então é bem provável que Jesus esteja falando para eles essa parábola e certamente eles se identificaram. Né? O filho, enquanto está tendo festa aqui, enquanto eu estou comendo e está havendo festa porque há pecadores aqui se arrependendo, vem o filho não sei da onde, que estava lá longe, vem o filho, e quando vê que o pai está tratando o filho que se perdeu com amor, ele, ao invés de celebrar, de ficar feliz, porque a palavra está chegando aqui aos pecadores, e eles podem se arrepender, sair da vida que eles levam, vocês, ao invés de se alegrar com isso, vocês estão com raiva, estão entristecidos, porque o Pai está agindo com misericórdia com eles. Sabe, a conclusão que eu chego nessa parábola é que o grande erro é a gente se achar melhor e mais digno do que os outros. Sabe? Tem muito cristão que fala assim, que fica indignado. Às vezes está ali meses orando, em busca de alguma coisa, de que Deus o abençoe em alguma área. E às vezes vê aquele irmão chegar na igreja e com menos de 2, 3 meses recebe uma bênção de Deus. E ele, ao invés de se alegrar, ele fica triste. Porque ele não queria que fosse irmão, ele queria que fosse ele. Né? Ele não se conforma. É o mesmo discurso do irmão mais velho. Eu estou há tanto tempo aqui te servindo e você nunca me deu nada. Aí agora chega esse teu filho que gastou com prostitutas e você pega o novilho mais gordo e sacrifica para ele e faz uma festa para ele com ele. Tipo assim, eu tô aqui há tanto tempo, vindo à igreja, vindo ao culto, orando, o tempo todo lendo a tua palavra, e o Senhor não me abençoa, e chega esse aí, em menos de uma semana já ganha uma bênção. Que história é essa? Sabe? A gente se acha melhor do que o outro. Não, irmãos, você que me ouve aí, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Sabe? Todos nós merecíamos o inferno. Todos nós éramos indignos de estar diante de Deus. Deus, pela sua misericórdia e amor, nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Das trevas para a luz, por simples bondade, amor e misericórdia. Porque você não merecia nada. Eu não merecia nada. Porque eu afrontava Deus com a minha vida. Eu fazia coisas que são indignas como é que se diz? De se fazer na frente de Deus. E Deus, mesmo assim, me alcançou e me transformou. E hoje eu sou pastor, eu sou um homem de Deus, pela misericórdia de Deus comigo.
por que que eu? E o que que... Aí eu falo assim, eu tinha alguma coisa de especial? Claro que não. O que que eu tenho de melhor com o outro que está aí jogado na rua, que Deus não alcançou ainda? Não tenho nada de melhor que ele. Foi só bondade e graça de Deus. Então o erro, o erro de muitos cristãos é se achar mais digno que o outro. Ah, porque eu oro mais. Ah, porque eu dou mais oferta. Ah, porque eu faço mais. Ah, porque eu faço a obra. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou líder do louvor. Ah, porque eu sei lá o que eu sou. Enfim, fica querendo se colocar melhor do que os outros. Jesus falou bem claro, aquele no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja aquele que serve e não aquele que é servido. Então, querido, segundo o Evangelho, você é o último a querer para si mesmo. Ao invés de você querer para você, você tem que querer para o outro, porque Jesus fala isso muito claro. Amar a Deus, depois o próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar está o seu próximo. E em último lugar está você. Ore, sabe? Ore assim, dessa forma. Porque Deus vai te ver dessa forma e Ele vai te recompensar. Sabe, o erro... Aqueles fariseus chegaram ali para criticar Jesus se achando melhores que os pecadores. Só que mal eles sabiam que eles também careciam de Deus. Eram fariseus, eram religiosos, oprimiam o povo. Jesus, certa vez, esculachou eles, dizendo que eles eram raça de víboras, sepulcros caiados, guias de cegos. Sabe, eles entravam pelas casas das viúvas e sem penas delas, com propósito de oração, devoravam a casa delas. Jesus falou que eles eram a pior escória. Vocês fazem, movem mundos e fundos para fazer um prosélito, e quando fazem, vocês o tornam mais filho do inferno do que vocês. Jesus falou para eles, vocês têm por pai o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e a verdade não está nele. Jesus pegou esses fariseus e falou, vocês não são o que vocês pensam que vocês são, mas eles se achavam melhor. E isso foi a derrota deles, porque aqueles pecadores, né, os menores, os mais indignos, foram realmente os que foram alcançados por Cristo. Porque a primeira coisa que nós temos que sentir quando estamos perto de Deus é que nós somos indignos, que nós somos pecadores, que nós só estamos ali pela misericórdia e graça de Deus, que Deus só estende a sua mão para nós porque Ele é um Deus bondoso, porque nós não temos nada para oferecer a Deus, nada. Por mais esforço que eu faça, por mais esforço que você faça, você nunca terá nada de bom para oferecer a Deus. Porque tudo que você faz de bom, não é você quem faz, é Deus que faz através de você. Mesmo que você não aceite ou não saiba disso. É Deus quem faz, é a fagulha, a essência de Deus que aí dentro de você. Porque todos nós recebemos o sopro de Deus na nossa vida. E por último, o que eu aprendo aqui nesse texto é o que o pai fala para o filho pródigo. Né? Você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é teu. Então, querida, você que me ouve, aproveite os benefícios de se viver na presença de Deus. Aproveite o tempo que você tem com Deus e o busque. Ore, que você, coloque a sua vida nas mãos dele, que você interceda pelas pessoas, que você se coloque como um canal de bênção para outras vidas, que Deus possa te usar como instrumento para que você seja vida para aqueles que se perdem. Aproveite que você tem a oportunidade de adentrar pelo trono da graça, né, justificado por Cristo, e poder
levar as suas petições diante de Deus. Aproveite os benefícios, ao invés de ficar com inveja de isso ou daquilo outro. Nós cristãos, não concorremos uns com os outros. Cada um receberá a sua coroa de Deus. Não há uma única coroa. Todos nós temos espaço no colo do Pai. Todos nós temos espaço na presença de Deus. Não precisamos disputar ela uns com os outros. Esses são os ensinamentos que ficam. Esses são os ensinamentos que ficam dessas as chamadas parábolas da misericórdia. Que o Senhor ele te leve, né, a um outro patamar espiritual depois de você ouvir esse vídeo. Né? Que Deus te abençoe. Se você gostou, se achou que falou com você, se tem alguém que você conhece que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ela, divulga, sabe, para que essa mensagem chegue a muitas pessoas, porque tem muitas pessoas vivendo nessa situação, como esse irmão mais velho do filho pródigo, e precisam aproveitar a presença de Deus ao invés de se preocupar com o que Deus está fazendo na vida do outro. Sabe? Então que o Senhor te abençoe, querido. Te abençoe. E até o próximo vídeo.